Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar uma repassada nos resultados da Gerdau do primeiro trimestre de 2025, tá? Seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Tuan, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Controladoria. Tenho o MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir antecipadamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que essa aula é produtiva e endereçar para mais alunos, tudo bem? Então vamos lá. A Gerdau divulgou na data de hoje, né, os resultados, tá? Eu queria, antes de mais nada, deixar o disclaimer em tela, que não se trata de uma recomendação de investimento, trata-se apenas de um estudo de caráter pedagógico. Eu sou um professor e o nosso objetivo aqui é estudar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício do primeiro trimestre de 2025, tá? Antes disso, eu gostaria de dar uma passada no release, né, na apresentação de resultado deles, né, e destacar o desempenho financeiro da Gerdau, né. Nós podemos observar que a Gerdau ela teve um aumento, né, no volume de vendas, tá? Que resultou num volume de 2,9 milhões de toneladas, né, de aço vendido, tá? O EBITDA ele veio em uma recuperação, né, principalmente em função do aumento de volumes, né, na América do Norte, né. Bom lembrar que a Gerdau ela está muito exposta à América do Norte, então ela acaba se beneficiando do aumento do dólar, né? Então isso é importante frisar quando se estuda a Gerdau, tá bom? O lucro líquido teve um aumento, né? Como a gente pode observar, né? Um crescimento de 14%, tá? Em relação ao quarto trimestre de 2024. O investimento em CAPEX ele veio mantendo aí na ordem de 23%, né, de investimento, tá, em 1,4 bilhões de reais. Tá? A alavancagem da companhia ela está 0,69 vezes dívida líquida EBITDA, que é um indicador positivo. Tá? Então a empresa ela continua com balanço patrimonial sólido e baixa alavancagem. Né? Ela distribuiu dividendos, né? Teve cancelamento de ações que foram recompradas também. Então, quando você recompra ações, você tira essas ações do mercado e, consequentemente, acaba valorizando a cotação da ação, tá bom? Então, dando uma passadinha rápida aqui na América do Norte, né, a gente pode observar que houve uma recuperação de margem, né, uma resiliência nas vendas, né, as tarifas de importação dos Estados Unidos podem influenciar positivamente na utilização da capacidade. Então, como a Gerdau produz nos Estados Unidos, eles podem se beneficiar dessas tarifas aí de importação que o governo dos Estados Unidos impõe. Tá? Vem implementando desde o começo do ano. Tá? Com relação ao Brasil, nós podemos observar uma estabilidade de margem, né? Recuperação dos volumes, né? Mercado de construção civil e automotivo com demanda resiliente, né? Com o atual cenário econômico, dado o fato da Selic estar alta, a taxa de juros está alta, mas ainda assim existe uma resiliência no setor. Tá? Indo para os anexos agora, né, a parte de segurança do trabalho, a gente pode observar que teve um leve aumento, né, de 2024 em relação ao primeiro trimestre de 2025, a taxa de frequência de acidentes, mas está sob controle, né? O nível de utilização da fábrica, né, a capacidade instalada para laminados está a 57%, para o aço 73%. Então a gente pode observar um aumento no volume de vendas, né, uma leve redução na receita líquida e uma redução também na margem EBITDA. Tá? Então, o mercado de atuação da Gerdau, eles estão
focados 45% na indústria, em agro, construção civil 40% e automotivo 15%, né? Então, a taxa de penetração do aço importado atingiu 22% nos primeiros 3 meses do ano, né? A recuperação do volume dos aços longos no mercado interno vem compensando o menor volume de aços planos, tá? O ambiente competitivo mais desafiador no mercado interno causando pressão em preços, né? Então, tem esse impacto de aço chinês que está entrando no mercado brasileiro, né? Então, a Gerdau, assim como as outras siderúrgicas, eles estão tentando mitigar esse problema, né? Na América do Norte, a gente pode observar que teve um aumento no volume de vendas, um aumento na receita líquida, né? A margem EBITDA também teve um salto, né? Então, como a maior origem de receita, né, boa parte da receita da Gerdau ela é proveniente da América do Norte, né? Então, na América do Sul, nós temos temos uma redução no volume de venda, né? Tem uma redução também na receita líquida e na margem EBITDA. Então, isso se dá em função de uma demanda mais enfraquecida na Argentina, né? Como a gente pode observar no destaque aqui da companhia, né? Então a Argentina vem passando por problemas de inflação, que já é conhecido. No Peru também teve uma redução na produção de aço, né, no volume de vendas, e reflexo de antecipação de pedidos do quarto trimestre de 2024. Então eles anteciparam pedidos e agora teve uma queda nesses pedidos no primeiro trimestre de 2025. No Uruguai a demanda ela vem permanecendo estável, né, em função da boa execução de obras públicas e privadas e os preços pressionados pelo nível de importação do aço, que também acaba atingindo os países da América do Sul, né. O desempenho operacional, a gente pode observar que o EBITDA ajustado ele vem se mantendo, né, quando comparado ao quarto trimestre de 2024, a receita líquida também teve uma variação. Você pode observar que a variação positiva ela vem da América do Norte, né, como eu mencionei, que é onde tem a maior concentração de receitas, né, da Gerdau, né, e aí você pode notar também que no primeiro trimestre de 2025 ficou quase que parelho, né, então está quase 50% aí, né, a distribuição de receitas, né, em termos de Brasil e América do Norte, né. A questão é que o aço chinês ele vem impactando o resultado da Gerdau, mas ainda assim a gestão, né, por conta da qualidade da gestão, eles vão mitigando esses efeitos aí, né. O fluxo de caixa, nós podemos observar que houve uma leve queda, né, então a Gerdau queimou um pouquinho de caixa, né, isso em função também de CAPEX, está vendo imposto de renda, né, capital de giro, então isso acabou impactando, mas ainda assim tem um caixa robusto, né? A Gerdau tem um caixa muito robusto. A alavancagem, né, a dívida da Gerdau, a gente pode observar que ele vem se mantendo praticamente estável, né? Então 0,69 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então está tranquilo, né? A gente pode observar que a posição de caixa da Gerdau hoje ela é expressiva, então a dívida e o pagamento da dívida ele vai até 2031, após isso, e ainda assim tem um caixa super robusto aqui, né, que traz tranquilidade aí para a gestão poder tomar as decisões que precisam ser tomadas, né. Então, aí aqui fala do retorno ao acionista, né, a gente já sabe que eles vêm pagando dividendos, né, tem um programa de recompra de ações, né, eles vêm distribuindo dividendos, né, então uma empresa que está dando lucro, ela vai distribuindo dividendo, né, o CAPEX ele vem seguindo aí o que já foi o que está dentro do planejamento estratégico, né? Então tá tranquilo, não tem muito o que falar aqui a respeito disso, né? Aí aqui a gente consegue observar o status, né, de alguns investimentos. Eles estão investindo em painéis solares e numa planta, né, para gerar energia. Tá? Então, isso tudo vem trazendo resultado para a Gerdau. Tá? Agora, indo para o balanço, né, eu desenvolvi aqui uma análise de balanço, né, focado mais para entender o resultado contábil. Né? Afinal de contas, eu sou contador, então eu acho que a gente precisa focar
nessa análise de balanço aqui para entender direitinho o que está acontecendo. Como é um escopo, né? Isso aqui na verdade está alimentado só com informações do primeiro trimestre de 2025, tá vendo? Então vou ter que esperar o segundo tri 2025 para poder comparar e fazer uma análise horizontal conta a conta para entender o que está acontecendo com o ativo, né, da empresa, né, e com o passivo, né, o passivo não circulante, longo prazo, tá? Aí também eu desenvolvi também uma DRE, né, então essas informações aqui eu pego lá da DFP, né, que está no site da Gerdau, né, então você consegue pegar as demonstrações contábeis que estão auditadas, né, e aí eu vou trazer tudo isso para cá para ir acompanhando trimestralmente, tá? Então, a princípio, a gente não consegue tirar muita informação daqui agora, porque eu preciso alimentar a base com o segundo trimestre de 2025, tá? Eu desenvolvi alguns indicadores que a gente vai estudar a partir do segundo trimestre, então a gente consegue ver aqui o índice de liquidez corrente, né, que é a relação entre o ativo e o ativo circulante e o passivo circulante. A gente consegue observar que ele está positivo, né? Isso quer dizer que o ativo circulante ele ele supera o passivo circulante, né? Então o índice de liquidez corrente, na verdade, ele é um indicador, né, que mostra o que a empresa possui de dinheiro, somando bens e direitos, tá? A gente consegue observar que o número é positivo. O índice de liquidez seca que se baseia em afirmar que o estoque é a parte do ativo circulante menos líquida, né, sendo mais difícil de ser realizado. Então você expurga, né, o estoque para poder ver esse número com mais liquidez, vamos colocar assim, né? E ainda assim o índice ele é positivo. Então a Gerdau apresenta índices de liquidez corrente e liquidez seca positivo, né? Eu desenvolvi um gráfico aqui, conforme a gente for alimentando aí os próximos trimestres, nós vamos acompanhar a evolução desses indicadores, né? E depois eu vou também trazer um consolidado, né? Quando terminar o ano de 2025, eu já tenho essa planilha pronta, né? Eu vou alimentar conforme a companhia for divulgando os resultados, tá? Com relação à lucratividade, né? A gente pode observar que a margem bruta ela é 2 dígitos, né? O que é positivo no primeiro trimestre de 2025, margem operacional também 7,98% e a margem líquida 6,84%, tá? Então, é importante frisar que a lucratividade ela é um indicador de eficiência operacional, né, que vai revelar o valor de quanto uma empresa ou um negócio efetivamente ganhou em relação a tudo que recebeu. É basicamente isso. A rentabilidade é um indicador ligado ao investimento inicial e quanto de retorno ele é capaz de proporcionar para o negócio, tá bom? Então, são indicadores que eu coloquei aqui para trazer para a gente acompanhar com mais clareza, né? O índice de endividamento geral, ele está abaixo de 1, que é positivo, né? Então, a gente já viu que a alavancagem está 0,64, tá? O índice de capital próprio, de garantia de capital próprio, está 1,91, tá? Que ele, na verdade, ele mede o quanto que há de capital próprio para garantir o capital de terceiros. Então, é um número que está positivo, que também vai ser objeto de acompanhamento trimestral, tá? Então, basicamente, o que a gente tinha para falar de Gerdau era isso, né? Então, eu vou depois acompanhar o call deles, né? Para a gente saber como que foi os resultados aí da Gerdau, né? Do ponto de vista da gestão, tá? Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, tá? E porque assim o YouTube ele vai entender que essa aula é relevante, vai divulgar para outras pessoas. Ativa o sininho também para você ser notificado de todos as aulas que eu for disponibilizando, tá bom? Desejo a você um excelente dia.